Bora falar de Trump e de Venezuela, ô Nelson. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele ordenou um bloqueio total aos petroleiros que entram e saem da Venezuela. Trump afirmou que os venezuelanos roubam petróleo e terras dos norte-americanos. Disse ele, abre aspas, a Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Ela só vai aumentar e o choque para eles só será algo que nunca visto antes, até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros bens que nos roubaram. Trump acusa Maduro de usar o petróleo para financiar o que chamou de regime ilegítimo, além de terrorismo ligado a drogas, tráfico de drogas, assassinatos e sequestros. E o governo venezuelano reagiu classificando a ação dos Estados Unidos como irracional e ameaça grotesca. Como é que a gente está? Em que ponto que a gente está nessa história, hein, ô Nelson? Como é que você está vendo aí esse confronto direto entre Estados Unidos e Venezuela? Acho que agora ficou bem claro que o alvo enfim, como está acontecendo em toda a América Latina, é tentar afastar a China da Venezuela. Isso, eu digo, ficou bem claro porque ao mesmo tempo em que ele sequestrou um petroleiro venezuelano que estava saindo, dois petroleiros da Chevron, que é uma das maiores companhias de petróleo dos Estados Unidos, saíram da Venezuela em direção aos Estados Unidos. E nenhuma exportação da Chevron, que é importante na exploração de petróleo da Venezuela, está sendo barrada. O que está sendo barrada são os petroleiros que vão, basicamente, para a China, que é o mercado alternativo que o Maduro ainda tem. Então, eu acredito que faz sentido, inclusive, essa crítica de que é irracional a ação americana, porque, enfim, continua saindo petróleo, o petróleo que vai para os Estados Unidos vai para o governo venezuelano, em parte. Enfim, é difícil acompanhar o raciocínio que há por trás disso. Com certeza não é, essa altura também está bem claro, não é porque está defendendo democracia, eu acredito que é parte do plano maior americano para a América do Sul, para a América Latina e para o hemisfério ocidental inteiro, que é a chamada doutrina Monroe, né, que é a América para os americanos, basicamente. Ô Nelson, a gente vê a tentativa do presidente Lula em fazer essa mediação. Hoje, mais uma vez, o presidente Lula falou, ele está participando da reunião ministerial e ele, num determinado momento lá, falou sobre as conversas. Ele agora está sempre citando em eventos essa proximidade dele com Trump, né? Que ele falou, cara, né? Ele fala para o Trump, é curioso isso. E o Lula disse hoje, nessa reunião ministerial, que ele conversou com o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e disse a ele que era muito mais barato conversar do que fazer uma guerra, né? Disse ele, abre aspas, eu falei para o Trump, Trump, o Lula falando isso, daqui a pouco a gente vai ter a fala dele, Trump, fica mais barato conversar e menos sofrível conversar do que fazer guerra. Se a gente acreditar no poder do argumento, da palavra, a gente evita muita confusão na vida dos países, foi o que disse o Lula, buscando mais uma vez uma paz. Mas você acha que é possível? Você vê, Nelson, aí o presidente Lula sendo capaz de intermediar essa situação entre Venezuela e Estados Unidos? Eu acredito que o Lula, enfim, já conseguiu muito mais com o Trump do que eu imaginava. Assim, aquela reunião em Kuala Lumpur, enfim, os telefonemas posteriores, ele conseguiu algo que eu não imaginava possível. Mas, no caso da Venezuela, eu acho que tem pouco a ver com o Brasil, tem pouco a ver com racionalidade, é algo que, enfim, faz parte de um projeto maior americano, para a América Latina, para a Venezuela, para Cuba, para todos os governos que têm alguma proximidade com a China, que é esse elemento externo que os Estados Unidos querem ver fora. Eu acho a capacidade do Lula conseguir algo nesse âmbito, no âmbito da Venezuela, no âmbito dos outros países, é muito pequeno.
Você percebe, o Sakamoto, uma capacidade do Lula em fazer essa mediação? Você acha que ele vai conseguir quando ele diz hoje? Hoje é mais essa conversa, é mais barato conversar do que fazer guerra. Ele tem trazido esse discurso, né? Aqui a gente não é de guerra, essa região é da paz. Você acha que o Lula pode ser aí um mediador importante nesse conflito, Sakamoto? Antes de mais nada, bom dia não, boa noite para o Nelson, antes da meia-noite ainda, né, aí. Mas, olha, Fabiola, eu acho difícil. Eu acho que no caso do Brasil, né, e eu acho que o Lula conseguiu, inclusive, blindar o Brasil de possíveis respingos que aconteçam de uma ação militar norte-americana. Agora, é claro que o Brasil não está blindado porque a gente tem uma fronteira gigantesca e imensa com a Venezuela e o que vai ter de gente saindo de Santa Helena do Iarém até Pacaraima, no norte de Roraima, quando se houver um conflito, não está no gibi. Vamos ter onda de refugiados e tudo isso mais. Não interessa para o Brasil, que é a grande potência do subcontinente, que tenha, na verdade, a potência global vindo fazer xixi aqui no nosso território, causando impacto tanto nos direitos humanos quanto na própria soberania do continente. Agora, é muito difícil imaginar que o Lula vá conseguir alterar, porque é o seguinte, o Trump está fazendo isso e não é pela democracia da Venezuela, né? Não é né, preocupado com a Venezuela, né? Até porque se for democracia por democracia, os países, as ditaduras árabes com as quais ele tem excelente relação, do ponto de vista de direitos humanos, é uma tragédia igual, né? Some com o jornalista, aí ele vai lá e faz festinha pro príncipe que sumiu com o jornalista, no caso do Jamal Khashoggi. O que acontece é que só que existe todo esse teatro que o Trump está fazendo, todas essas ações, tem uma repercussão dentro do público interno norte-americano, né? Aí tem que considerar esse processo dentro do público interno, popularidade, no momento que ele está precisando produzir factoides, inclusive, para não falar de arquivos de Epstein, não falar de aumento da inflação interna, não falar de outros problemas que ele está enfrentando, né? Eu acho que é bem limitado, Fabiola, o que o Brasil pode fazer. Ô, Josias, olhando para esse conflito entre Estados Unidos e Venezuela, esse cerco, né, dos Estados Unidos aos petroleiros venezuelanos. A Venezuela, muito indignada, acusa de irracional, de ameaça grotesca o bloqueio total e completo a todos os navios petroleiros venezuelanos sob sanção que foi anunciado por Donald Trump nesta terça-feira. Como é que você vê mais esse passo dado por Trump? Que impacto isso tem? O triste, Fabíola, é que o Maduro fala em irracionalidade do Trump, de fato, o Trump é um personagem, por vezes, irracional. Agora, aqui estamos encontrando o confronto de duas irracionalidades, né? Porque também o Maduro não prima pela racionalidade, né? E esse confronto de egos está se dando aqui na nossa vizinhança. Portanto, o Lula não pode ignorá-lo, não pode dar as costas para o confronto. É preciso... Ele telefonou para o Maduro dias atrás, ele tem tratado desse assunto com o próprio Trump, nas conversas que manteve com o presidente americano. Agora, de fato, a capacidade de influência do Brasil nessa matéria parece ser reduzida, porque há duas obsessões do Trump no momento. A primeira é a obsessão chinesa. Ele tem, de fato, uma obsessão com a China. E a China está roubando mercados dos Estados Unidos, está prevalecendo sobre os Estados Unidos em termos tecnológicos. Então, os Estados Unidos hoje tem um competidor à altura e está competindo em nível planetário. E o Trump gostaria de retomar terreno aqui no território que ele considera o seu quintal, o quintal dos Estados Unidos, né? E a segunda obsessão é levar vantagem econômica. Ele não está preocupado, como já foi realçado aqui, com democracia na Venezuela, nada disso. Ele quer tirar vantagem. E a vantagem que a Venezuela pode proporcionar aos Estados Unidos é petróleo. Hoje os Estados Unidos complementam o petróleo que lhe falta ali no consumo interno lá, buscando lá em países árabes. Se você tem aqui na vizinhança reservas tão abundantes de petróleo, e a Venezuela tem essas reservas, até explora menos do que deveria, porque aniquilou a estatal petroleira venezuelana, foi aniquilada. Então, se pode extrair petróleo aqui na vizinhança, se pode tentar derrubar o Maduro para colocar lá
um novo presidente que seja dócil à Casa Branca, o Trump vai tentar fazer isso. E agora a lógica dele está muito clara. Agora ele bloqueia tudo quanto é tipo de embarcação, menos os da Chevron, a empresa americana que opera na Venezuela, exportando petróleo com licença ali, isenta de qualquer sanção americana. Então, o objetivo do Trump parece claro, Fabíola. E me parece também que o Lula tem pouca capacidade de influir nessa matéria. Agora, ele não pode ignorar. Ele já obteve muitas concessões dos Estados Unidos. Então, continuar negociando é algo que o Lula não pode deixar abrir mão de fazer. Até porque, como disse, o conflito está aqui na nossa vizinhança. Agora, a possibilidade de influência me parece pequena. Vamos lá, Nelson. Outro assunto importante, Mercosul e União Europeia. O presidente Lula cobrou, inclusive do presidente francês e da primeira-ministra da Itália, a assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. De se esperar que eles tenham responsabilidade. Eles têm? Então, o Lula, eu vi a declaração dele no UOL e ele, enfim, admite que o acordo, na verdade, o Brasil cedeu mais do que a União Europeia para esse acordo. Essa é uma questão muito significativa, porque o Brasil se dispôs a ceder, a perder mais do que ganhar nesse acordo com a União Europeia, e mesmo assim a União Europeia resiste. A França, principalmente, mas também os outros países de produção agrícola, Polônia e outros, a resistência é muito grande. O Zé Dirceu, ex-presidente do PT, que esteve aqui na China tem mais ou menos um ano, eu conversei longamente com ele, ele falou exatamente isso, que enfim, para a esquerda brasileira, não faz sentido um acordo com a União Europeia que prejudica a indústria brasileira de tal maneira e, ao mesmo tempo, por exemplo, recusar um acordo com a China, que é o que ele estava defendendo. Enfim, é algo para a esquerda brasileira difícil de engolir e, mesmo assim, mesmo cedendo, mesmo oferecendo todo o possível, o Lula não está conseguindo dobrar, sobretudo França e outros países de produção agrícola.